Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos dar uma aula do ensino fundamental sétimo ano. Vamos lá? Então, nós vamos falar sobre ângulos congruentes. Vamos à definição. Dois ângulos opostos por um vértice são congruentes, pois têm a mesma medida. Então, vamos lá? Então, eu tenho aqui, quatro ângulos, tá? Separados por um vértice. Aqui é o nosso vértice. É o pontinho que cruza, né, esses segmentos de reta. Então, ele está falando aqui que por um vértice, a cada dois ângulos ali, eles são opostos. Então, o que ele está falando aqui? Que eu tenho aqui um ângulo A e do lado de cá eu vou ter um ângulo B. E esses dois ângulos são opostos. Então, ele está falando que esses dois ângulos são congruentes, certo? Então, vamos lá. Agora aqui eu tenho um ângulo C aqui e tenho um ângulo D aqui. Também eles são opostos pelo vértice, certo? Então, automaticamente aqui também estão falando que eles são congruentes. Então, vamos verificar. Lá, A é congruente a B. Tá? Então, na matemática, gente, esse sinal de igual aqui, quando se trata de ângulos, a gente usa congruência. Então, eu não falo ângulos iguais, eu falo ângulos congruentes, tá ok? Então, A é congruente a B e, automaticamente, como nós vimos ali na definição, C é congruente a D. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice, é o famoso ângulo OPV. Tá? Vamos falar também sobre a bissetriz de um ângulo. Tá? A bissetriz de um ângulo divide-o em dois outros ângulos congruentes também. Então, lembra? Congruências da matemática igual. Então, a gente lembra da igualdade, mas falamos congruência. Tá? Então, eu tenho aqui um ângulo e ele foi dividido. Por enquanto, não dá para saber se é ao meio, mas se eu venho aqui e indico e sei que isso daqui é a bissetriz, né, deste ângulo, então automaticamente esses dois ângulos foi dividido exatamente ao meio, tá? Então automaticamente eles são congruentes, lá. Então x é congruente a y. Vamos a alguns exemplos. Então eu tenho aqui um exemplo, tá? Calcule o valor de x nos itens abaixo. Então vamos para o primeiro item, item A. Então eu tenho aqui no item A, vamos lá, vamos verificar aqui, ângulo oposto, né? Pelo vértice, olha aqui. Então aqui eu tenho vértice, aqui eu tenho um ângulo de 30 e aqui eu tenho um ângulo x, eles são opostos pelos vértices. Então o que disse a definição lá atrás? Que ângulos opostos pelos vértices são iguais, são congruentes, né? É o costume de falar igual. São congruentes, tá ok? Vamos para um exemplo B. Tá? Aqui. Bom, esse exemplo B, então, se nós vermos aqui de novo, eu tenho aqui o vértice, tá aqui. Aí, se eu olhar para a definição lá de ângulos opostos, o ângulo oposto é esse, mas não fala nada. O que eu quero achar é o ângulo x aqui, tá? Então, não vai me servir a definição de ângulo OPV, ângulo oposto pelo vértice. Bom, gente, e aí, o que eu faço? Bom, vou estar lembrando vocês aqui, agora, aqui em cima, isso daqui é um ângulo raso ou de meia volta, tá? O que significa? É um ângulo de 180 graus. Então, olha, essa linha aqui, quando tem esse arco todo aqui, completo, ele é um ângulo de meia volta, ou raso. Ele tem 180 graus. Então, ele está falando que o ângulo BAC aqui, né, tem valor 180 graus. Bom, mas e aí? Bom, aqui agora, para mim achar esse x, então eu noto que aqui, esse x ele vem até aqui nessa reta. Tá? E se eu fazer o ângulo de 20 aqui, ele vai na outra.
tá? Então, isso daqui tudo aqui forma o ângulo de 180. Então, automaticamente, para mim resolver o valor de x, eu tenho que juntar esses dois ângulos e eles vão ser congruentes a 180, ok? Olha lá como vai ficar. Então, olha lá, juntei o ângulo x com o ângulo 20 e deu a congruência, que é 180, que é o ângulo raso aqui, o ângulo de meia volta, tá ok? Vou só apagar aqui, ó, para vocês perceberem aqui, ó. Então, definição final foi essa aqui, ó. Então, a soma desses dois ângulos tem que ser congruente a 180. Para resolver isso aqui, pessoal, vamos lembrar aí, às vezes alguém não lembra, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x mais 20 graus, isso é congruente a 180 graus. Esse 20 que está adicionando esse x, essa incógnita, eu vou passar ele para o lado de lá. Qual a regra? Vamos lembrar, ó, se aqui eu estou adicionando, é mudança de operação, então eu vou mudar a operação. Então, eu vou fazer agora aqui com o 180 uma subtração, tá ok? Então, olha lá. Então, eu vou manter aqui o x igual a 180 e desse 180 eu vou subtrair 20. Então, olha de novo, estava adicionando 20, passou para o outro lado, subtraindo 20, tá ok? E fazendo essa conta de subtração, o resultado é 160. Então, x é igual a 160. Vamos para um exercício C, tá? Olha aqui, o exercício C, ele já está me dando de novo um ângulo, tá? Aqui. E este ângulo, ele está falando aqui que foi dividido ao meio. Por que ao meio? Porque, olha aqui, ele está falando que essa reta é a bissetriz desse ângulo. Então, se ela é bissetriz, ela divide ele ao meio, então esses ângulos são congruentes. Ok? Então, ó, x é igual a 15, então eles são congruentes, né? Vamos lá, exemplo D. Bom, olha de novo aqui, nesse exemplo D, então nós temos de novo um ângulo, e olha de novo aqui, né, a bissetriz, que está dividindo esses dois ângulos ao meio, então esses dois ângulos são congruentes. Para mim achar o valor de x aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer uma congruência. Na matemática, lembrando, é uma igualdade. Então, eu vou fazer uma igualdade aqui dos dois lados, tá? Então, primeiramente aqui eu vou pôr um ângulo e eu estou falando que esse ângulo é igual a este, né? Olha lá. Então, congruentes, tá? Então, eu tenho x mais 30 graus igual a 75. Para resolver, novamente, a gente vai fazer a mesma regrinha, vai passar o 30 que está adicionando para o outro lado, né? E ele vai vir subtraindo, olha aqui, tá? Subtraindo quem? O 75, tá? Então, o valor do x aqui, nesse caso, é 45 graus. Ok, pessoal? Então, é isso, tá? Inscrevam-se aí no meu canal, tá ok? Assista aí aos vídeos aí, outros aí, se vocês gostarem, tá bom? E que vocês possam aí tá opinando também no canal para saber como que está a aula, tá? O que precisa ser melhorado, tá? Tanto no visual, tá? Quanto na explicação aí, tá bom? Se está ficando demorado, se está legal, né? Dá uma colaboração aí, tal, porque o intuito aí é para vocês, tá? A gente está melhorando cada vez mais para que vocês tenham uma ótima aula, tá? Até a próxima aula.